Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente bom seria muito para ti. Envia somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Envia somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres de tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia-te com o coração. Envio somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho descansar em mim. Envio somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho descansar em mim. Boa noite, irmãos. Com a graça de Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos, adorarmos o nosso Deus, nosso Pai Celestial. E nós vamos começar orando. Nós temos aí alguns aniversariantes dessa semana. Hoje, a irmã Raquel completa mais um ano de vida. A minha mãe também faz aniversário hoje. Oremos também pelo pastor Haroldo e pela irmã Merielle, que faz aniversário dia 15 do 7, aniversário de casamento, nessa semana. O irmão Abelardo também no dia 16, o irmão Kleber também faz aniversário no dia 16. Oremos pelos irmãos, que Deus possa estar abençoando. Temos também alguns pedidos aqui. Oremos pela Marli, continuemos orando por ela. Oremos pela Rita, moradora aqui de Campo do Coelho, que perdeu um filho. Que Deus continue confortando ela nesse momento tão difícil. Deus possa estar abençoando, ela pede orações. Oremos também pelo irmão Marcos e o irmão Manuel Malaquias. São nomes que chegaram até a gente para orar, e nós estamos então orando. A irmã Vera pediu oração, uma irmã nossa em Cristo Jesus, e pede então oração pelo irmão Manuel Malaquias e pelo irmão Marcos. Oremos também, irmãos, pelos enfermos da nossa igreja, Dona Delvira, Dona Nilza, irmã Gesilda, Dona Ione, irmã Germa. Oramos pela irmã Germa, que Deus continue cuidando dela. Oramos pelos afastados, que Deus incomode para que eles possam então estarem renovando uma aliança com Cristo e também estarem na casa do Senhor. Oremos pela nossa igreja. Somos gratos pelo cuidado que Deus tem tido com cada irmão. Oremos pela nossa retomada, pelo nosso retorno aos cultos no templo. Precisamos estar orando nesse sentido, para que Deus possa estar nos dando prudência, nos dando cautela, nos dando coragem também para irmos à casa de Deus, nos dando também sabedoria para fazermos aquilo que é da vontade dele. Então você ore por você mesmo. Ore para que Deus possa estar te dando coragem, possa também estar te dando sabedoria. Ore para o pastor, para que o pastor também faça a vontade de Deus e tome decisões segundo a vontade de Deus, tome decisões para glorificar o nome de Deus, sempre com prudência, sempre com cautela, mas também tendo coragem e sabedoria para fazer aquilo que é da vontade de Deus. Então,
vamos orar nesse sentido, nesse momento. Feche seus olhos. Pai de amor, nós somos gratos por mais um culto, somos gratos, ó Deus, pelo teu cuidado com a tua igreja, e também agora te pedimos pelo nosso retorno, que seja feito, ó Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o teu tempo. Queremos, ó Deus, glorificar o teu nome, queremos fazer a tua vontade. Então nos ajude, ó Deus, a fazermos aquilo que vai glorificar, vai agradar a ti, nos dando então sabedoria, nos dando coragem, nos dando, ó Deus, prudência, para que possamos fazer de acordo com o teu tempo, de acordo com a tua vontade. Pedimos, ó Deus, pelos aniversariantes, incluímos aí a irmã Raquel, a minha mãe também, que faz aniversário hoje. Também, ó Deus, somos gratos pelo seu Kleber, no próximo dia 16, pelo irmão Abelardo, também no próximo dia 16, pelo pastor Haroldo e pela irmã Merielle, de casamento, no próximo dia 15. Abençoe teus servos, conceda a eles, ó Deus, a tua graça, a tua bondade. Também, ó Deus, nós te pedimos pela Marli e pela Rita, que o Senhor possa estar abençoando, ó Deus, essas mães que perderam seus filhos, que o Senhor, ó Deus, conforte. Nós não temos palavras, nós não temos o que fazer e como fazer, mas o Senhor tem e sabe o que fazer e como fazer. Por isso, ó Deus, nós entregamos essas mães em tuas mãos, para que o Senhor possa estar confortando, consolando, dando direção, dando força, dando a elas, ó Deus, temor também à tua palavra, que possa ter um momento onde Marli e Rita possam, ó Deus, estar mais perto de ti. Pedimos pelos enfermos da nossa igreja, a nossa irmã Gisilda, pedimos por Dona Delvira, por Dona Ione, por Dona Nilza, por Dona Germa. Continue, ó Deus, cuidando da tua serva Germa, dando força, dando a ela, ó Deus, paz em seu coração. E pedimos pelos afastados, que o Senhor incomode os afastados, para que eles possam, ó Deus, estarem desejosos em congregar quando acontecer isso, estarem renovando, ó Deus, uma aliança contigo e também com a tua igreja. E agora que vamos meditar um pouco na tua palavra, que possa ser um momento, ó Deus, de glorificar o teu nome. Nós fazemos esta oração em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos agora iniciar a segunda carta de Pedro. Então, abra sua Bíblia em 2 Pedro. Nós vamos hoje, irmãos, fazer um panorama da segunda carta de Pedro, os assuntos principais, a data, as evidências de autoria, o propósito da carta. Então, ela também é um estudo, mas também ela é uma pregação, mas também é um estudo, né? E aí na semana que vem, se Deus quiser, vamos expor ali cada parte da Bíblia, cada parte do livro de 2 Pedro. Mas hoje iremos fazer um panorama da segunda carta e vamos então ter como texto principal 2 Pedro 1, os versículos 1 e versículo 2. Então abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Amém? Há uma evidência, há muitos escritores que têm dificuldade de aceitar a autoria dessa carta a Pedro. Eu até ouvi isso no seminário, né? Muitos autores também de livros têm dificuldade de aceitar a segunda carta de Pedro, tendo como Pedro o autor desta carta. Mas a própria Bíblia, ou o próprio livro, melhor dizendo, explica para nós que foi o próprio Pedro que escreveu essa carta. Olha aqui. Vamos ver lá em 2 Pedro 3:1. O que diz 2 Pedro 3:1? Amados, esta é agora
a segunda epístola que vos escrevo. Quer coisa mais clara do que isso, irmãos? Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então, esse versículo primeiro do capítulo 3, é evidente que o apóstolo Pedro escreveu também essa segunda carta. Uma outra evidência também, irmãos, é 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 16 a 18. Diz o seguinte: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando é dito isso? Lá na transfiguração. Quem está na transfiguração? Pedro, Tiago e João. Olha o versículo 18. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos. Nós quem? Pedro, Tiago e João. Quando estávamos com ele no Monte Santo, Monte da Transfiguração. Aí você vai. Tiago foi morto à espada. O livro de Atos mostra que Tiago está descartado, porque Tiago foi morto à espada. João não cita em nenhum momento isso, nem no seu livro lá de Apocalipse, que ele escreve, e nem nas epístolas. Então ele não cita essa parte. Então resta quem? Resta Pedro. Então, mais uma vez, nós temos aqui, além de outras evidências, eu deixei só essa, a 2 Pedro 3:1 e esse texto aqui de 2 Pedro 1:16 a 18, que é claro que mostra que foi Pedro realmente que escreveu também a segunda carta. Agora vamos para um outro passo, a apresentação de Pedro. Nós vemos aqui que ele usa duas apresentações, dois termos, melhor dizendo, numa apresentação só: servo e apóstolo. Servo no sentido de humilde. Ele é humilde de mostrar o seguinte: eu sou servo do Senhor. Mas também ele mostra que ele é apóstolo, ou seja, ele também é autoridade em Jesus Cristo. Ou seja, Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, deu ao apóstolo Paulo também a autoridade. Mas só que a primeira parte que ele usa é servo. Ele não usa apóstolo e servo, ele usa servo, mostrando então a sua humildade. Apesar de ter caminhado com Jesus, de ter vislumbrado aquele momento ímpar, especial na transfiguração, apesar de ele ter tantas experiências com o mestre de curas e milagres e de ensinos, ele coloca então a sua segunda epístola de servo. Ele se apresenta escrevendo essa segunda carta, mostrando que ele é servo, que ele é humilde em aceitar o Senhor Deus como o seu Todo-Poderoso, mas também ele é apóstolo no sentido de ter autoridade em Jesus Cristo. E qual é o destinatário dessa carta? Já vimos as evidências de autoria, já vimos a apresentação e também agora qual é o destinatário? Aos que conosco obtiverem a fé. Então, no versículo 1 nós temos: aos que conosco obtiverem fé igualmente, preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. A quem ele escreve essa carta? Pressupõe, então, irmãos, que é o mesmo grupo da primeira carta, crentes que estavam dispersos por causa da perseguição. Então, nós podemos entender que o destinatário são a mesma igreja, ou seja, os mesmos irmãos que eram forasteiros, que eram dispersos por causa da perseguição, que o apóstolo Pedro também escreve. Agora a data, qual é a data dessa carta? Aí nós também temos uma pressuposição que ela foi no final da vida do apóstolo Pedro. Os versículos 14 e 15 do capítulo 1, observa lá, 2 Pedro, capítulo 1, os versos 14 e 15. De certo que estou
prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, deixar esta vida, este mundo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Então a gente pressupõe que ele escreveu então essa carta. Pressupõe não. A gente tem uma evidência muito clara que ele escreveu essa carta no final da sua vida. Então pressupõe que foi escrita em torno de 66 a 67 depois de Cristo. O apóstolo Pedro, nós sabemos que ele morreu, foi crucificado de cabeça para baixo, por volta de 68. Então pressupõe que essa carta foi escrita em 66 a 67 depois de Cristo. É fácil você declarar que é no final da sua vida, mas a data pressupõe que é em torno de 66 a 67 depois de Cristo. Ele faz uma saudação aqui muito importante. Ele diz aqui no versículo 2: graça e paz vos sejam multiplicadas. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então a saudação que ele faz ao destinatário, aos crentes dispersos, àqueles que obtiveram a fé. É interessante, irmão, no versículo 1, voltando um pouquinho, que ele diz: olha, eu escrevo essa carta àqueles que têm a mesma fé em Jesus Cristo. Então é uma carta aos cristãos da época, aos que estavam dispersos por causa da perseguição na época do imperador Nero. E ele então faz uma saudação: graça, mostrando aqui fundamento, mostrando raiz. A graça é raiz e a fé é fruto da graça. Graça e paz vos sejam multiplicados, ou seja, a graça é o fundamento e a paz é o fruto da graça. Vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o desejo do apóstolo Pedro é que essa carta ela fosse lida, mas ele começa fazendo essa saudação, que a graça, ou seja, que o amor de Cristo e que a paz de Jesus Cristo possam então ser plenamente conhecida no meio de vocês. Irmãos, nós vivemos pela graça, nós vivemos pela misericórdia de Cristo. E quando nós vivemos dessa maneira, nós também somos fortalecidos pela sua paz. A graça é a raiz, a paz é fruto da graça. Então nós vivemos por isso. E quando nós vivemos dessa maneira, o pleno conhecimento de Jesus Cristo também nos envolve. E nós precisamos ter ou desejar possuir a plenitude do conhecimento da palavra de Deus. A pessoa de Cristo. Às vezes eu fico me perguntando: realmente eu conheço Jesus? Quando nós passamos por algumas provas na vida, e aí nós estamos na presença de Cristo, nós percebemos que o quanto que vale a pena conhecer Cristo. Irmãos, esses momentos que nós estamos vivendo, ainda de pandemia, eu tenho muitas experiências, mas eu não vou aqui me alongar nessas experiências, mas eu tenho experiências no campo financeiro, eu tenho experiências no campo emocional, no campo familiar, eu tenho muitas experiências. A graça, a misericórdia de Cristo, ela me envolveu e o fruto dela, que é a paz, me envolveu e fez com que a gente tivesse um pouco mais de conhecimento de Cristo e soubesse o quanto que Ele é provedor, que Ele ampara, que Ele fortalece, que Ele protege e que Ele também nos direciona. Então essa saudação a uma família cristã que estava sendo perseguida, sendo maltratada, sendo açoitada, e ele diz: graça e paz sejam multiplicadas e que o pleno conhecimento de Cristo possa também envolver vocês. Então o meu desejo é que a graça, que é a raiz, que é o fundamento, que é o amor de Cristo, possa também, juntamente com o fruto que é a paz, possa multiplicar na tua vida.
possa multiplicar no teu coração, possa multiplicar na tua família, para que você possa perceber o quanto que Jesus te ama e o propósito também que Ele tem de salvar você, de cuidar de você e também santificar você nos caminhos dele. Amém, irmãos? Olha, qual o propósito dessa carta? Irmãos, eu vejo que tem dois propósitos aqui. O primeiro propósito é alertar, é advertir a igreja do perigo das falsas doutrinas. Esse é um propósito que você observa principalmente no capítulo 2, nós vamos expor ele mais para frente. Esse é um dos propósitos da carta: advertir, alertar a igreja do perigo das falsas doutrinas. Um outro propósito também é apresentar, mostrar e fazer com que a igreja se prepare para a volta de Cristo. E isso se encontra lá no capítulo 3. Então eu vejo dois propósitos na carta aqui que Pedro expõe. Um é alertar e advertir a igreja dos falsos mestres, o outro é preparando a igreja para a volta de Cristo. Se na primeira carta de Pedro o perigo era de fora para dentro, ou seja, era os sofrimentos, as perseguições que o imperador tinha com a igreja de Cristo, o perigo era de fora para dentro, a segunda carta mostra para nós que o perigo agora é de dentro para fora, ou seja, os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que ensinavam, aqueles que estavam à frente da igreja. Então o perigo agora não era de fora para dentro, o perigo agora era de dentro para fora. Eu quero agora destacar 3 ênfases nessa carta. Nós falamos do propósito da carta, 2 propósitos. Um é alertar e advertir dos falsos mestres, a igreja dos falsos mestres e a vinda de Cristo. Agora eu quero destacar aqui 3 ênfases. A primeira ênfase que eu quero destacar é a supremacia das Escrituras. Você abre a sua Bíblia lá em 2 Pedro. Eu estou com 1 Pedro, nós ficamos aí uns 3 meses falando de 1 Pedro, né? Mas abra a sua Bíblia lá, ou mantenha ela aberta em 2 Pedro, no capítulo 1, o versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aqui fala que a Bíblia tem erro. A Bíblia não tem erro, é inerrante. Você não vai encontrar erro na Bíblia. A Bíblia ela foi escrita por homens, mas homens movidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui nesse texto eu quero enfatizar a supremacia das Escrituras, a importância delas, a suficiência da Escritura. A revelação ela está na palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus ela é a nossa regra de fé e prática. Irmãos, precisamos pensar muito nisso, porque às vezes nós lemos outros livros e às vezes esquecemos que a palavra de Deus, nós encontramos nela a resposta para os nossos questionamentos. Por isso que é importante você estudar a Bíblia. Agora, estudar não é ler ela somente. Tem muitas aí formas de leitura da Bíblia, ler a Bíblia num ano. Isso é bom, isso você vai adquirir conhecimento. Mas o que Jesus quer é que você medite na palavra. Mesmo que você leia um capítulo por dia, mas ali você vai meditar naquele texto. Você não vai só ler, você vai mastigar o texto. Você vai ficar mastigando aquele texto diariamente. E aí no dia seguinte você vai estudar mais um texto. E aí você vai procurar ler e vai aplicar aquele texto ao seu coração. É claro que existem muitos textos que é mais para a cultura daquela época, mas você precisa aplicar aquilo ao seu coração. E saber que a palavra de Deus, que já foi escrita há mais de 2000 anos atrás, o último livro, que foi o livro de Apocalipse, mas ela é atual, ela é muito atual.
Lembra que eu sempre falo que a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã. Aquilo que vai sair no jornal, ela já dizia. Essa pandemia, por exemplo, ela já dizia. Ela falava que nos últimos tempos aconteceria, Mateus 24, fome, pestes, doenças, terremotos. Tudo o que está acontecendo nos nossos dias, a Bíblia já estava anunciando. Por isso que ela deve ser a nossa regra de fé e prática. E se alguém pregar um outro ensinamento, ele é maldito. O que diz lá o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 1, os versículos 1 e os versículos 8? Eu vou ler aqui, Gálatas 1, de 1 a 8. Mas ainda que nós, até o apóstolo Paulo coloca ele mesmo, ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue o evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Ele usa a expressão maldito, anátema é maldito, 2 vezes. Irmãos, nós não precisamos de mais nada. A revelação está aqui, a palavra de Deus. Se chegar alguém e dizer assim, eu descobri um negócio aqui diferente, se não está na Bíblia, é maldito, é anátema. Às vezes, descobri isso, eu estou vendo isso, mas isso está onde? Não, eu busquei lá na história, eu busquei lá na filosofia, eu busquei aquilo, naquilo outro. Se não está na Bíblia, é anátema, é maldito. Aqui nós temos a suficiência, a Bíblia ela é suficiente. Isso aqui já é suficiente. Jesus Cristo já revelou isso para nós, já mostrou para nós. E Paulo fala que toda a Escritura é divinamente inspirada. Então o apóstolo Pedro, antes de ele alertar, de ele advertir contra os falsos mestres, ele fala aqui, no final do capítulo 1, da importância da palavra de Deus. Ele quer dizer assim, olha, igreja, vocês estudem a Bíblia. E, na verdade, o que eles tinham naquela época? Eles tinham só a lei de Moisés, né? Os livros da lei, eles tinham os profetas e tinham os salmos. Eles não tinham o que nós temos hoje. Eles não tinham os evangelhos, eles não tinham as cartas de Paulo, e muito menos as cartas de Pedro. Hoje nós temos ela completa, irmãos. Eles tinham uma porção pequena, eles tinham menos de 50% do que nós temos hoje. E muitas vezes nós não estamos dando o devido valor à palavra de Deus. Buscamos às vezes em outros recursos, buscamos às vezes em outros livros alguma esperança, alguma solução. Estude a Bíblia, medite na palavra de Deus, procure estudar um texto mastigando ele, mastiga, para que você possa compreender ainda mais a importância e o valor daquela palavra. Por quê? Porque os falsos profetas e falsos mestres estão por aí. Eles gostam também de ovelha. Assim como o pastor ele gosta de ovelha, ele ama ovelha, o lobo também, ele também gosta de ovelha, mas não para cuidar, para devorar. Lobo não cuida de ovelha, pastor cuida, lobo devora a ovelha. Então cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos profetas. Vamos então pensar um pouquinho aqui no capítulo 2, já falando da suficiência das Escrituras. Agora no capítulo 2 ele fala desse combate aos falsos mestres. Os falsos mestres entrarão disfarçadamente com heresias destruidoras. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Então sai do meio do povo, sai do meio da multidão. Não é ninguém que cai do céu, não. Sai do meio da multidão, do meio do povo ali, quer ser melhor do que o outro. Assim como Satanás queria ser melhor do que Deus, queria ser igual a Deus, ele foi expulso lá do paraíso, foi expulso do céu. Também existe também o falso mestre que está lá no meio do povo, querendo também se destacar, mas destacar dando falsos ensinos. E aí esses falsos mestres vão se introduzir disfarçadamente, dissimuladamente, heresias destruidoras, até o ponto de relegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos
repentina destruição. Então foi o que eu falei, o lobo é destruidor. O lobo não cuida de ovelha, o lobo destrói a ovelha. Assim também é o falso mestre. Ele vem de maneira dissimulada, disfarçada, e aí ele começa a apresentar as suas heresias. Ele, na maioria das vezes, é carismático, é beijoqueiro, é gente boa, é sorridente, é bonitão, não é? Mas ele então vem de maneira disfarçada, dissolutamente, com as suas heresias, e ele destrói. Destrói o quê? A alma. Ele distancia a pessoa da presença de Cristo. Ele vai contaminando a pessoa a ela não compreender a realidade e também a palavra de Deus. Irmãos, está assim de falsos mestres e nós precisamos ter cuidado. Por isso que o apóstolo Pedro, ele escreve a segunda carta, no capítulo 1, falando da importância das Escrituras, da suficiência das Escrituras, que deve ser como regra de fé e prática para a nossa vida, e ele vem então falando do lobo devorador, daqueles falsos mestres que vêm querendo, de maneira disfarçada, a apresentar ensinos destruidores que confunde, que nos distancia da presença do Senhor. É só isso, pastor? Não. Olha o versículo de número 2. Eles também são promotores de uma falsa conduta. Eles não vivem o Evangelho. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, infelizmente. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então mostra aqui que o falso mestre, ele não se preocupa em praticar o Evangelho genuíno. Ele apresenta uma heresia destruidora, mas ele não se preocupa com a sua vida, ele não procura viver em santidade. Você nunca vai encontrar um falso mestre, irmãos, ensinando sobre a santificação. Não vai. Infelizmente, às vezes, são pessoas que vivem uma vida de adultério, uma vida de prostituição, uma vida distante da presença de Deus, não tem uma boa comunicação com o seu cônjuge, não tem um bom relacionamento com a sua família, vive de maneira promíscua, vive, como ele fala aqui, práticas libertinas. E ele leva também o povo a viver dessa maneira. Isso não tem nada a ver, não tem nada a ver. Isso aí, você pode ter 1, 2, 3 mulheres, não tem nada a ver. Eu também já tive, eu também tenho, não tem problema nenhum. Cuidado com os falsos mestres. Eles são lobos devoradores. Então o apóstolo Pedro quer mostrar isso para a igreja. Olha, combate isso. Eu escrevo para que vocês tenham sabedoria em compreender e saber discernir aquele que é um pastor, aquele que prega a palavra, e aquele que é um falso profeta, aquele que é um falso mestre, aquele que ensina uma palavra falsa, errônea. Tenha esse discernimento, irmãos. Agora, ele também continua falando sobre o falso mestre. Olha o versículo 3. Eles são movidos pelo dinheiro. Olha o versículo 3. Também movidos por avareza. Farão comércio de vós. Ou seja, eles são movidos pelo dinheiro. Eles pregam para ganhar dinheiro. Isso que não tem, né? No século 21, isso não tem. Tinha lá no século I. Lá atrás, com Pedro tinha. Agora, hoje, nós não vivemos isso. Ou vivemos? Infelizmente, irmãos, é o que nós vivemos. Infelizmente, falsos mestres transformando o púlpito em um balcão de comércio. Quem dá mais? Você dá mais? Então você tem a bênção. Não, essa bênção aqui custa tanto. Será que nós temos isso? Infelizmente, nós temos. Já naquela época, lá no século I, já existia isso. E hoje também continua existindo. Movidos por avareza, farão comércio de vós, ou seja, as pessoas são comercializadas, elas são vendidas, elas são ali um balcão de emprego, né, um cabide de emprego. O púlpito agora não é um púlpito que prega a palavra, mas sim é um balcão de negócios. Ali o falso mestre vai estar negociando o evangelho, que não é o evangelho de Cristo, é o evangelho que ele mesmo criou, é uma heresia destruidora.
Nós vemos também no versículo 3 a consequência dos falsos mestres. Vemos também aqui o resultado por ele ser negligente, por ser desobediente à palavra de Deus. Olha o que diz no versículo 3: para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aqui é a consequência dos falsos mestres, irmãos. A consequência dos falsos mestres está aqui. Ele tem que entender o seguinte, que aquela situação que ele está passando, ou está levando muita gente para o buraco, muita gente a não conhecer a palavra de Deus, ele vai ter grandes consequências por isso. O seu julgamento não tarda, e a sua destruição não dorme. Não dorme. Agora, olha o versículo de número 9, fala do cuidado de Deus com os piedosos, e também continua falando do castigo do ímpio, porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Então ele quer mostrar aqui nesse texto que aquele que não faz a vontade de Deus irá então sofrer o castigo, a punição. Aquele que faz a vontade de Deus, ele vai ser protegido, vai ser cuidado, sustentado e receberá a coroa da vida. Ele precisava ainda mostrar para a igreja dispersa que estava sofrendo uma palavra de alento, uma palavra de ânimo, para que eles pudessem permanecer caminhando com Cristo, mas também alertar aqueles que estavam dando as costas para o evangelho genuíno, que eles seriam punidos e castigados no dia do juízo por serem injustos, por serem homens e mulheres que não estavam envolvidos, que não estavam crendo na palavra de Deus e na pessoa de Jesus Cristo. Agora no capítulo 3, nós vemos então, irmãos, a segunda vinda de Cristo, a vinda do Senhor e o seu significado. Olha os versículos 10 ao 13, fala da volta de Cristo. Imaginem na sua cabeça aí essa volta. Leia junto comigo. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas. Deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Nós vamos mais para frente expor mais esse texto, mas você tem aí mais ou menos uma noção como será essa volta do Senhor. Virá de maneira repentina, como ladrão. Paulo fala que todo olho verá, os céus passarão, os elementos se desfarão abrasados, ou seja, através do fogo. Nós sabemos que o mundo não vai terminar, não vai acabar em água, já foi feito isso lá no tempo de Noé, mas percebemos aqui que se desfarão, os céus se desfarão, a terra se desfará, as obras que nela existem serão atingidas. Diz também aqui, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos se derreterão, ou seja, vai ser um momento muito tenebroso, mas também de muita alegria, de muito contentamento para o salvo em Jesus Cristo. No versículo 3 ele diz: nós, porém, nós quem? Crentes, nós servos de Cristo, nós submissos à palavra de Cristo, nós que não demos ouvidos aos falsos mestres, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então ele mostra o seguinte: olha, isso tudo vai acontecer, vai ser tenebroso, vai ser muito difícil, mas nós vamos esperar na promessa em Cristo de novos céus e de nova terra. Então, irmãos, percebemos que aqui precisamos estar preparados para a volta de Cristo. E muitas das vezes nós não estamos assim levando muito a sério
né? A gente acha, por exemplo, que uma situação que nós vivemos, agora estamos vivendo, que é essa pandemia do coronavírus, são sinais, são apenas sinais da volta de Cristo. São apenas sinais. Muitos sinais ainda vão acontecer, como nós tivemos também aquela praga dos gafanhotos, que saiu do nosso país, foi para outro país, Uruguai, né? Isso são sinais que vamos ter, que Joel profetizou lá na praga dos gafanhotos. Você pode também estudar Joel, você vai ver. A Bíblia está se cumprindo. A Bíblia está se cumprindo. E o que nós precisamos fazer é exatamente o que Pedro fala. Nós, porém, esperamos na promessa de Cristo de novos céus e nova terra. Então, enquanto isso, os falsos mestres, eles vêm com promessas, eles vêm com heresias destruidoras, eles vêm com falsos ensinamentos. Nós, porém, esperamos em Deus segundo as suas promessas. Não dê ouvidos aos falsos mestres. Dê ouvidos à palavra de Deus, ao Espírito Santo de Deus. Dê ouvidos a pastores que são comprometidos com a palavra de Deus e que cuidam das suas ovelhas. Lobo também gosta de ovelha, não para cuidar, mas para devorar. Irmãos, eu quero concluir com 3 aplicações para o nosso coração. Mas antes de aplicarmos, nós percebemos também que nos versículos 17 e 18, nós temos aqui o procedimento do salvo. Eu falei da vida do Senhor, nos versículos 13, versículo 10 ao 13, mas o versículo 17 e 18 fala desse comportamento do salvo. Como o salvo deve se comportar? Olha lá, no capítulo 3, o versículo 17 e 18 de 2 Pedro. Vós, pois, escreve então a igreja dispersa, vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, ou seja, vigiai-vos. Eu estou usando aqui a linguagem atualizada, tá, irmãos? Acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. O que ele quer dizer aqui? Que vocês não sejam arrastados pelo erro do quê? Dos falsos mestres. Dos falsos mestres. Descaiais da vossa própria firmeza, ou seja, que a sua firmeza não caia, mas que você permaneça firme, convicto da sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, vamos permanecer convictos da nossa fé em Jesus Cristo. A cada ano vão chegar mais falsos mestres, com palavras inteligentes, acadêmicas, boas, simpáticos, amáveis. Cuidado, se ele não prega a palavra, se ele não expõe a palavra de Deus, ele é um falso mestre. Precisamos ter esse discernimento. Ele pode até abrir a Bíblia, mas se ele não pregar a Bíblia, não explicar a Bíblia, não aplicar a Bíblia, ele é um falso mestre. Se ele começa então a adorar o pecado, se ele começa a falar que pecado não tem nada a ver, que isso não é pecado, que A não é pecado, que B não é pecado, ele começa a dizer isso, ele é um falso mestre. E o apóstolo Pedro fala isso: prevenidos, acautelai-vos. Versículo 18: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então o apóstolo Pedro quer dizer o seguinte: olha, vocês acautelai-vos, fiquem calados, fiquem quietos, fiquem vigilantes, fiquem moderados, fiquem aqui cientes de que os falsos mestres irão tentar burlar vocês, prejudicar vocês. Então acautelai-vos e estejam firmes na fé que há em Cristo Jesus. Cresçam na graça e no conhecimento de Cristo, e que Cristo seja glorificado e exaltado, agora como também no dia eterno. Então que nós possamos pensar nisso, irmãos. Possamos ter esse procedimento. Nós estamos vivendo os últimos dias, mas Pedro diz que para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Está lá na carta de 2 Pedro, capítulo 3. Depois você pode ver aí, vamos estar expondo isso mais na frente. Então nós estamos vivendo esses últimos dias. Os acontecimentos estão surgindo, estão aí para todo mundo ver. Acautelai-vos.
Cresça na graça, ou seja, na misericórdia de Cristo, se fortaleça no amor de Cristo e no conhecimento de Jesus Cristo. E glorifique o nome dele, exalte o nome dele, agora e até a volta dele. É isso que precisamos entender, irmãos. 3 aplicações, então, para o nosso coração. Primeiro, estude a Bíblia, porque nela encontramos o caminho para a vida eterna. Estude a Bíblia, medite na palavra, não leia a Bíblia como você lê um jornal, mas você estude ela. Se você não entender um texto, você busque então com alguém mais experiente que você, para que te ajude, mas leia o contexto, estude ele 2, 3, 5, 10 vezes, para a gente poder entender um texto. A gente tem que estudar ele várias vezes. Então tenha prazer em estudar a Bíblia, tenha alegria em pegar a palavra de Deus e meditar nela. Eu preciso ter prazer, como eu tenho prazer às vezes de pegar no celular e ficar lá vendo lá a notícia de A, de B, de C, ir lá no Face, no Instagram, e fica lá no YouTube vendo tanta coisa. Você também tem prazer de pegar o seu celular, se você não quer pegar o livro em si, mas pegar lá digital e ficar lendo também a Bíblia, estudando a Bíblia, meditando nela, mas ocupe o teu dia a dia estudando a palavra de Deus. Seja você criança, seja você adolescente, seja jovem, seja adulto ou seja da terceira idade, mas você estude a palavra de Deus, porque é só nela que encontramos o caminho para a vida eterna. Cuidado, segundo, cuidado com os falsos mestres, são lobos devoradores, e com lobo não se brinca. O lobo, ele devora, ele se aproxima para devorar, e aqui que Pedro fala é na questão de ele apresentar heresias destruidoras. Ao invés de ele encaminhar aquela ovelha para o caminho eterno, ele encaminha aquela ovelha para a destruição eterna. Cuidado com o lobo devorador. Mas como discernir um lobo devorador? Você vai para a Bíblia e você vê que nós discernimos aqui. São movidos pelo amor ao dinheiro, são promotores de uma falsa conduta, eles vêm com heresias destruidoras. Então você precisa estudar a Bíblia para você discernir então aquele se é falso ou se é um mestre verdadeiro. Terceiro, estejamos preparados para a volta de Cristo. Ele vai voltar. Ah, mas pastor, eu ouvi falar isso tantas vezes. 2000 chegará e 2000 não passará. Eu sei também que eu cresci com esse ditado popular. Isso não está na Bíblia. A Bíblia só diz o seguinte, que precisamos estar preparados para a volta de Cristo. Que você possa estar se preparando para a volta de Cristo. Esteja em comunhão com Ele, porque Ele vai vir. E que nós possamos glorificar o nome dEle e estarmos preparados. Amém? Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado, a Deus, pela Tua palavra. Esperamos que a Tua palavra nunca volte vazia. Aquilo que foi dito por mim, ó Deus, que também não volte vazio. Que eu esteja pregando unicamente a Tua palavra. Eu quero pregar a Tua palavra. Eu não quero pregar, ó Deus, algo diferente. O que eu quero passar para a Tua igreja é unicamente a Tua palavra. A importância de termos a Tua palavra como regra de fé e prática. Também abordamos o cuidado que precisamos ter com os falsos mestres. São lobos devoradores que vêm com heresias destruidoras. Possamos ter cuidado com eles e possamos, ó Deus, nos prepararmos para a Sua volta. Crescermos na graça e no Teu conhecimento, para continuarmos glorificando o Teu nome. Nos ajude, ó Deus, a vivermos nesse século, fazendo a Tua vontade, glorificando o Teu nome e tendo, ó Deus, a sabedoria e o discernimento de saber aquilo que é bom e aquilo que é ruim, aquilo que te agrada e aquilo que não te agrada. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os nossos corações e também os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe.